Queridos e amados irmãos e ouvintes, mais uma vez venho até você para trazer mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Geraldo Oliveira da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro São Benedito, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos ali na Rua Pirajá, número 128, e esperamos você lá. Logo que passar este momento de isolamento social, você é nosso convidado a ir lá, nos fazer uma visita e cultuar conosco. Eu quero compartilhar com você, neste momento, a partir do texto do Evangelho segundo narra Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Assim diz a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, ou seja, Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. À luz deste texto, que faz parte de um dos textos da crucificação do Senhor Jesus Cristo, eu quero pensar com você a partir do seguinte tema: atitudes nobres de um malfeitor. Atitudes nobres de um malfeitor. Ora, o que é que se espera de malfeitores? A gente espera atitudes nobres dos malfeitores? Esperamos atitudes boas dos malfeitores? Geralmente, inclusive, o malfeitor é até discriminado e está à margem da sociedade por causa dos seus malefícios. Então, por causa disso, ele é discriminado pelos vizinhos e pela sociedade de modo geral, por causa dos seus erros, dos seus males, não é? Você já ouviu dizer assim: fulano não é confiável, tem o ato de furtar ou de roubar, então é criminoso, pratica crime. Ciclano é traficante ou estelionatário, faz uso de drogas, é alcoólatra e assim por diante, e por isso essas pessoas não se espera delas algum tipo de atitude nobre. Só se espera atitude criminosa dessas pessoas. Quando alguém preenche uma ficha de emprego, geralmente se pede referências. E além das referências, costuma-se pedir também uma ficha da Polícia Civil que tem um nada consta em relação àquela pessoa ali. Agora, meus queridos, desta hora, no quadro da crucificação de Cristo, havia muita gente considerada nobre. Muita gente considerada nobre, das quais se esperavam muitas atitudes de alto nível. Mas a atitude nobre que eu estou encontrando aqui é justamente de um malfeitor. Por exemplo, não era de se esperar de Pilatos lavar as mãos, ficar em cima do muro. Aquele homem que tinha o poder de julgar, de condenar ou de absolver. Mas ele, naquele momento, embora o texto do relato da crucificação ou do julgamento de Jesus mostre que o próprio Pilatos reconheceu que ele nada havia feito, mas por causa da solicitação, da aclamação da multidão, ele lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse crucificado. Não é de se esperar de pessoas nobres atitudes pequenas, não é? Mas há de se esperar de pessoas nobres atitudes nobres. Não era de se esperar, por exemplo, dos membros do Sinédrio condenar um inocente. Era um conselho de líderes religiosos e da alta sociedade daquela época, não era de se esperar deles que tinham o poder de condenar ou absolver, condenar um inocente também. Não é? Condenar por inveja, naquele caso, por questão de autoprojeção, por entender que Jesus talvez fosse uma ameaça para eles. Ora, não era de se esperar dos sacerdotes a mentira. Não era de se esperar dos sacerdotes o falso testemunho, o consentir na morte de um inocente. Aliás, o próprio Cristo, naquela época, vendo algumas atitudes não nobres dos sacerdotes,
ele conta a chamada parábola do bom samaritano e menciona que passou um sacerdote e deixou aquele homem que estava moribundo ali à beira do caminho. Passou também um levita que representava a lei, que representava a religião da época, deixou ali moribundo. Um homem que foi assaltado e estava ali machucado porque o salteador o deixou ali. Mas a hora que passou um samaritano, que era considerado a margem da sociedade, que não era desesperado o samaritano, uma atitude daquela, aquele homem chegou ali e cuidou daquele homem, socorreu aquele homem naquela situação. Agora, quais são nesse texto que nós vimos aqui, as atitudes nobres de um malfeitor, do malfeitor? Nós vimos ali que no quadro da crucificação de Jesus, havia Jesus e dois outros malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles estava escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. O outro, na verdade, agiu de forma diferente. Qual foi uma atitude nobre desse malfeitor? Uma primeira atitude foi a repreensão. Repreensão. Diz o versículo 39 que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas este malfeitor que eu menciono aqui, respondendo, diz o verso 40, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ah, meus queridos, aquele homem repreendeu aquele que estava a blasfemar, a escarnecer de Jesus Cristo. Ele teve uma atitude de repreensão contra aquele que assim o fazia. Não era de se esperar isso daquele malfeitor, mas é de se esperar de pessoas nobres, é de se esperar de pessoas sensatas, é de se esperar de mim e de você, por exemplo, repreender qualquer pessoa que venha agir, ou falar, ou profanar, ou blasfemar o nome do Evangelho de Jesus Cristo. É de se esperar dessas pessoas, sim. Quem sabe, aqueles que estão me ouvindo, têm se aliado àqueles que blasfemam, que tomam o nome de Deus em vão, que dão um mau testemunho, que cometem coisas horrendas. Olha, cuidado. Toma uma postura na sua vida. Volte-se para Deus. Esteja entre aqueles que tomem boas atitudes. E uma das nobres atitudes daquele malfeitor foi a repreensão. Uma outra atitude nobre daquele malfeitor foi o reconhecimento. Veja bem o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Ele, naquele momento, ele reconheceu a sua condição de malfeitor, reconheceu a sua condição de pecador, reconheceu a sua condição de alguém que merecia estar ali, por causa dos seus atos, mas reconheceu que Jesus não havia feito nada que não merecia. Reconheceu o seu estado de pecado. Isso é uma coisa que eu e você, que o ser humano desse tempo precisa reconhecer o seu estado de pecado. Às vezes Deus permite, embora não seja da vontade determinativa dele, mas ele permite situações como essa que estamos vivendo hoje para levar o ser humano a refletir, para dar oportunidade ao ser humano, para que ele possa pensar no seu estado e deixar de blasfemar e voltar, na verdade, a um compromisso real com Deus. Aquele homem reconheceu que merecia condenação. Nós, na verdade, estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui. O ser humano tem sido alguém, muitas vezes, senhor de si, acha que é certinho, que não merece nada de ruim, e etc, 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 e não dá valor, de fato, à divindade. Ele reconheceu a sua indignidade, reconheceu a sua perversidade, reconheceu que de fato ele merecia aquela condenação que havia sido julgado. Ele reconheceu também que Jesus estava ali inocentemente. Você tem reconhecido isso? Que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi de forma inocente? Foi por mim, por você? Foi para levar sobre os seus ombros o pecado da humanidade? Ele reconheceu que tinha culpa na morte de Cristo. Eu e você temos culpa na morte de Cristo. João menciona que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para poder nos libertar do poder das trevas. Ele veio para o povo que andava em trevas, que viu uma grande luz.
Então, meus queridos, eis uma necessidade da humanidade, reconhecimento dos seus erros, reconhecimento das suas falhas, reconhecimento dos seus pecados, reconhecimento de que só em Jesus, só pelos méritos de Jesus, só pela crucificação de Jesus, morte e ressurreição, você pode ter uma nova vida. Eis um passo necessário para chegar-se a Deus. Aquele malfeitor nos ensina uma bela lição, uma nobre lição. E uma outra nobre lição do malfeitor que eu extraio aqui é a súplica. Súplica. Verso 42 diz assim: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Meus queridos, aquela súplica funcionou como um sinônimo de arrependimento. Ele arrependeu-se dos seus pecados naquele momento. Ele pediu para que Jesus pudesse lembrar dele. Ele reconheceu em Jesus o seu Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o Rei verdadeiro, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tanto é que ele disse: lembra de mim quando estiver no teu reino. Ou seja, eu reconheço que o reino do Senhor vai além dessa dimensão aqui. Eu vou morrer, mas eu quero estar com o Senhor no teu reino. Ele fez isto. Súplica de um homem que viu na crucificação de Cristo a saída para o seu mal, a saída para a sua perversidade, a saída para todo o mal da sua vida. E ele coloca-se na dependência de Deus naquele momento e suplica: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus imediatamente diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eis aí algumas atitudes nobres de um malfeitor. Mas você, que é um benfeitor, você que é um ser humano de bem, também precisa tomar atitudes nobres. E entre as atitudes nobres que você precisa tomar, você precisa, na verdade, sem dúvida alguma, repreender aqueles que blasfemam do nome de Cristo. A Bíblia diz, lá no Salmo 1, verso 1, feliz ou bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Você pode também tomar atitude de reconhecimento, reconhecer a sua situação de pecador. Ninguém é salvo pelas obras, boas obras não salvam ninguém. Às vezes você pode dizer assim: eu sou uma boa pessoa, eu nunca traí a minha mulher, eu nunca roubei, eu nunca furtei, eu sou trabalhador e etc. Mas isso não te garante salvação. Salvação é reconhecimento de que você é pecador. E ao reconhecer que você é pecador, você precisa de Deus em sua vida. Precisa de Deus em sua vida. Então este é o reconhecimento, porque o apóstolo Paulo, ele diz: porque pela graça sois salvos e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, salvação somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, reconheça neste momento a sua condição de que sem Deus, de que sem uma experiência com Cristo, sem reconhecer que a morte de Cristo, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo é suficiente para te salvar. Reconheça isso como aquele homem lhe reconheceu. E, sobretudo, faça a súplica dele: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Faça também essa súplica. Jesus já está no teu reino, no governo do reino celestial dele. E certamente aquele malfeitor estará com ele. E você, tem certeza que vai estar com ele? Tem certeza que vai estar com ele na eternidade? Então é preciso que você também esteja colocando a sua vida diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador e pedindo ao Senhor para lembrar-se de você. E ele lembra. Porque o único meio que você tem para alcançar a vida eterna está na base da fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta semana comemoramos no nosso calendário nacional a morte e hoje, especialmente neste dia, a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos e quer abençoar a sua vida, sobretudo com a bênção da salvação. Que Ele lhe abençoe, rique e abundantemente. Amém.